E qual é o melhor momento para começar? Às vezes a gente imagina que o melhor momento é quando tudo estiver alinhado, a parte pessoal, a parte profissional. O nosso momento para que a gente possa dar um próximo passo, fazer algo diferente, tudo tem que estar perfeitamente alinhado. Mas me diga, qual é a vida que está 100% alinhada? Nenhuma, porque a vida é isso, são altos e baixos e a gente tem que descobrir e viver e experienciar esses momentos. Vou contar uma história para vocês de superação, mas que foi fundamentado para uma transformação. Há alguns anos eu atuava na área da indústria e também ainda lecionava à noite. Eram minhas profissões, eu nunca tive contato nenhum com a arte e naquele momento eu achava que eu estava no auge da minha carreira, ali meus 30 anos vivendo. Mas a vida, às vezes, nos coloca em situações que a gente nem imagina. E com 30 anos, descobrir um câncer de mama no auge da sua jovialidade, de você estar ali com milhares de planos que você imaginou que aqueles planos seriam para a vida realmente, que era o que você estava no caminho certo, e ter algo transformado, ou seja, é você morrer para renascer, foi aonde eu, com a minha cabeça pirada, surtada, numa situação super difícil em que eu mudei de cidade por causa do tratamento sem saber o dia de amanhã. Inclusive, no dia que eu tive o meu diagnóstico de câncer de mama, a minha sogra morreu no mesmo dia com câncer de mama. Eu nunca imaginei que a arte fosse passar pela minha cabeça naquele momento. Após essas mudanças de cidade, tratamento, perda dos cabelos, tá? Porque eu fiquei careca, cirurgias, porque eu fiz mastectomia, bilateral ainda. Foi um momento muito delicado em que, para não surtar, para não pirar, eu procurei a arte para ocupar a minha cabeça. Eu nunca havia pintado nada, mas eu tive aquela necessidade de fazer algo diferente que eu gostava, eu achava bonito, mas eu nem sabia se eu poderia ou não fazer aquilo, né? E aí mudar a minha história, porque através desse momento tão difícil da minha vida, de estar ali batalhando pela minha vida sem saber se o dia de amanhã chegaria. Porque quando você passa por uma situação dessa tão delicada, você não tem certeza de nada. Ou seja, a gente nunca tem certeza do dia de amanhã, mas a gente vive como se a gente fosse viver 100 anos. E aí, quando você tem a vida colocada à prova, é o momento que você olha ali e fala: não, é isso, eu tenho que batalhar, lutar. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque isso é um exemplo que eu gosto de utilizar para contar para as pessoas que, às vezes, nos momentos mais difíceis, é onde a gente tem a oportunidade de dar um próximo passo. E, talvez, contando a minha história para vocês, vocês possam perceber. Não imagino, ou eu até posso imaginar, que o momento de vida que vocês estejam passando também não sejam tão bons. Mas, quando você tem esse estalo, essa chave que você fala assim, é agora que eu preciso mudar, você dá um passo e a sua vida se transforma. Então, foi assim que a minha vida foi transformada. Através do câncer de mama, uma situação extremamente delicada, eu me dei a oportunidade de fazer coisas diferentes, de aprender algo novo voltado para a arte. E o que eu mais queria naquele momento era viver, era estar em minha natureza, e eu não podia, porque dentro de um tratamento você não podia nem tomar sol, porque o sol manchava a pele por conta da quimioterapia. Então, qual foi a parte que eu consegui trazer para que dentro de tudo isso eu ainda conseguisse me transformar pintando? E essa necessidade de pintar me fez olhar uma nova perspectiva de vida, de imaginar que aquilo podia ser algo assim inovador. Sem, claro, imaginar que aquilo seria a minha profissão de hoje, em que eu abandonei minhas carreiras anteriores e vivo exclusivamente da arte. A arte de parede, a arte de pintura em tela, mas eu queria falar isso que foi através de um momento delicado, em que não era o melhor momento para começar, que a gente não imagina. Você está no tratamento, lutando para a sua vida, e qual é o melhor momento? Aquele, certamente, na maioria das pessoas, na cabeça das pessoas, não seria o momento ideal para começar, mas o meu foi aquele momento. O pior momento da minha vida, porque eu falo, foi o pior momento. De você lutar pela sua vida e sem saber o dia de amanhã. Pois bem, já se passaram 8 anos e eu estou aqui contando para vocês que, graças a Deus, eu estou aqui vivendo talvez um sonho que eu nunca tive,
que uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas que eu tinha certeza no fundo do meu coração que eu sabia fazer, mas eu não conseguia falar ou dedicar o tempo que era essencial para isso. Mas assim, eu nunca teria parado as minhas profissões para fazer algo desse tipo se eu não tivesse passado por isso. Porque às vezes a gente vive no automático, correndo atrás de milhares de coisas e vai falando assim, não, amanhã eu faço, amanhã é como se eu tivesse 100 anos de vida sem saber o dia de amanhã. Então, diversas vezes, essas histórias, elas nos fazem voltar para dentro de si e ver que realmente o dia de amanhã não nos pertence e que a gente precisa se dar a oportunidade para que aquilo aconteça. Por quê? Se algum dia, quando você chegar no final da sua vida e olhar para trás e falar assim, poxa vida, eu queria tanto ter feito tal coisa, eu não fiz. Nossa, eu queria ter feito aquilo, eu não fiz. Quantas coisas já aconteceram na nossa vida, não somente na parte profissional, mas eu digo para tudo, especialmente a parte profissional. Então, qual é o melhor momento para começar? O melhor momento para começar é o agora, é o hoje. É se esforçar para que a gente consiga colocar sonhos dentro da nossa realidade, para que a gente possa viver isso. Então, esse é o melhor momento para começar.